Então, boa noite, meus caros alunos, minhas caras alunas do curso de agronomia, né, da FACEAGRA, do primeiro período da FACEAGRA. A gente está aqui hoje, só responder aqui, né, para trabalhar uma parte de física ainda que a gente está vendo da parte vetorial, né, da cinemática vetorial. A gente começou a trazer vetores para a física. A gente viu em lançamento oblíquo, né, que o trabalho ele é vetorial, bem vetorial mesmo. E agora a gente vai ver outra questão vetorial que a gente já começou a ver quando a gente começou a estudar cinemática vetorial, que é o movimento circular. Eu tenho dois tipos de movimentos circulares. Eu tenho o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, onde o MCUV, que é o movimento circular uniformemente variado, ele não nos interessa tanto, principalmente para vocês, futuros engenheiros agrônomos. Eu preciso que vocês entendam o movimento circular uniforme, porque isso vai fazer parte da profissão de vocês. Então, como eu disse agora, a gente vai começar a falar movimento circular uniforme, da apostila aqui do mestre amigo aqui, do professor amigo Marcos Simões, de Simões, Piauí. Então, o que é que nos vai dizer o movimento circular uniforme, né? Para entender o movimento circular uniforme, eu preciso entender, primeira coisa, que é ângulo. Professor, eu sei medir ângulo em graus. Beleza, a gente vai começar a medir ângulos também em radiano. Em radiano, a medida do ângulo no Sistema Internacional de Unidades. Então, o que é um radiano? É a abertura angular correspondente a um arco igual ao raio da circunferência. Como assim? Deixa eu tentar explicar isso aqui. Deixa eu ver se ele explica aqui embaixo. Eu tenho a circunferência, beleza. Aí eu tenho um raio aqui da circunferência. No momento que eu pego o tamanho desse raio aqui e meço ele aqui na própria circunferência, ou seja, esse raio da circunferência é igual ao arco da circunferência, porque a gente chama isso aqui de arco, é igual ao arco da circunferência. O ângulo que a gente mede é de 1 radiano. É 1 radiano. Então, radiano é a medida de ângulo no Sistema Internacional de Unidades. Então, vou escrever aqui, né? Eu tenho um texto aqui, eu tinha me esquecido, né? Admitir Renata aqui, eu tenho um texto, né? Radiano. O que é o radiano? O que é o radiano? Primeiro, é medida de ângulo, de arco, né? É uma medida de arco. É uma medida de arco. Ou seja, também medida de ângulo. Só que a gente considera que no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional de Unidades, será a medida de ângulo, a medida de ângulo. É a medida de ângulo. Beleza, deixa eu só anotar aqui e deixar aqui. Pronto. Deixar aqui para a gente. Ok. Então, o que é que acontece? O radiano ele vai ser expresso por rad. O radiano ele é definido exatamente como esse arco, onde a medida do arco é o raio da circunferência. Só que a gente aprendeu a trabalhar em graus, medida de ângulo. É o que a gente vai ver aqui, a transformação. A transformação aqui. Aí ele faz uma transformação aqui, antes de chegar nela aqui, deixa eu só escrever aqui, ó. Como é a transformação que a gente vai fazer, ó. 180 graus, que é o quê? O ângulo raso, né? Ele vai ser igual a π radiano. O número π mesmo, aquele π da matemática, ele é π rad.
lembrar o seguinte, né? Que 180 graus é esse ângulo daqui, né? Se eu traço uma reta, é o ângulo que eu meço daqui para cá. Então, deixa eu fechar aqui e trazer de volta. Então, eu pego esse ângulo daqui. Cadê? Meço daqui para cá. Isso é 180 graus. 90 graus é a metade, né? Que é o ângulo reto. Dois vetores ortogonais são dois vetores perpendiculares que fazem 90 graus entre si, né? Então, a gente já sabe que faz 90 graus entre si. Como é que eu faço a relação? Esse S aqui, né? Que seria o comprimento da circunferência. Fica mais fácil a gente entender. Ó. Um rad é o ângulo equivalente ao comprimento de um raio. Então, essa regra de 3 aqui. Φ, essa letra grega se chama Φ. P-H-I. Φ. Um Φ, o ângulo Φ vai equivaler ao quê? Ao arco S. Ou arco X. Só que vamos trabalhar com S. Logo, se eu faço meio pelos extremos aqui, esse vezes esse é igual a esse vezes esse, S vezes 1 é igual a R vezes Φ, S é igual a Φ vezes R. É uma coisa que não sei se vocês lembram quando vocês estudaram matemática, geometria, em algum momento da vida de vocês, o professor pode ter dito, ó, L é igual a R vezes o ângulo, né? Botar aqui, vezes θ, vezes φ. Quem é L? É esse comprimento aqui. O professor de geometria pode ter falado para vocês. R é o raio da circunferência. E θ é o ângulo, que aqui é denominado como φ. Então, primeira coisa que a gente tem que ter, ó, 180 graus equivale a π radiano, vem dessa fórmula daqui. E já vai aparecer. E S é igual a φ vezes R. S é igual a φ vezes R. Aí tem uma questãozinha aqui, né? Numa circunferência de 10 centímetros de raio, 3 radianos representam um percurso percorrido sobre o arco de 30 centímetros. Um percurso que vai no movimento circular. Ele percorre 30 centímetros ali daquele percurso. Então, está aqui a transformação, para a gente se ligar. Para a gente se ligar. Ó. Uma volta completa equivale ao comprimento da circunferência, né? Lembra do comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr. Está aqui, o comprimento da circunferência é 2πr. Só que a gente sabe que S é igual a φr. φr vai ser o quê? 2πr. Corta R com R, eu tenho que φ é igual a 2π. Ou seja, uma volta completa na circunferência equivale a 2π radiano. Só que a gente sabe que uma volta completa na circunferência é 360 graus. Logo, 360 graus é igual a 2π radiano. Se eu divido por 2, se eu divido tudo por 2, ó, divido tudo por 2, 360 dividido por 2 é 180. 180 graus. Se eu divido aqui por 2, vai sobrar quem? Π. Então, 180 graus equivale a π radianos. Ou seja, é uma coisa que vocês vão ter que ter de cabeça. Ó. 180 graus, π radianos. 90 graus, π sobre 2. 45 graus, π sobre 4. 30 graus, π sobre 6. 60 graus, π sobre 3. Mas já é costume, né? Que eu já tenho essas transformações em graus, de graus para radiano. Aqui, ó, 180 graus equivale a π radiano, 90 graus equivale a π sobre 2 radiano. Então, aqui somente umas questões de transformação. Não precisa a gente fazer isso muito, porque, como eu disse, os ângulos principais, eu vou anotar até aqui, ó. Os ângulos principais que a gente precisa saber. Vou botar aqui no texto, ó. 180 graus, que a gente já sabe, que é π radiano, 90 graus, π sobre 2, 60 graus, π sobre 3, 45 graus, π sobre 4, 30 graus, π sobre 6. Pronto, esses daqui a gente tem que saber. Então, qualquer coisa vocês anotam. 180, π, 90, π sobre 2, 60, π sobre 3,
45, π sobre 4, 30, π sobre 6. Pronto. Como eu disse, os que a gente precisa saber mais. Período e frequência. Pronto, uma definiçãozinha aqui. O movimento circular, ele é denominado fenômeno periódico. Deixa eu trazer a tela toda aqui. O movimento circular é um fenômeno periódico, porque ele se repete ao longo do tempo. Pegue um relógio e comece a olhar, relógio de pulso, relógio de parede. O que é que acontece? Pega o ponteiro das horas, ele demora o quê? 12 horas para dar uma volta completa. Pega o ponteiro dos minutos, ele demora o quê? 60 minutos, né? 1 hora para dar uma volta completa. Pega o ponteiro dos segundos, ele leva 1 minuto, ou seja, 60 segundos para dar uma volta completa. Deu uma volta completa, ele começa a se repetir. Ele começa a se repetir. É um fenômeno chamado fenômeno periódico, que é aquele que se repete ao longo do tempo. Outros fenômenos periódicos acontecem, tipo movimento ondulatório, uma onda no mar, uma onda sonora. São movimentos periódicos, são movimentos que se repetem ao longo do tempo. Então, você começa a pensar, pronto, a translação que eu falei hoje, né, na aula de cálculo, a translação é um movimento periódico, a rotação da Terra é um movimento periódico. Então, são movimentos periódicos, aqueles que se repetem ao longo do tempo. Então, eu preciso de duas grandezas para a gente definir movimentos periódicos. É a frequência e o período. Primeiro, o que é a frequência? Quantas vezes o meu movimento se repete num certo intervalo de tempo? É a frequência, né? Quantas vezes ele se repete num certo intervalo de tempo. E o período é o tempo necessário para ele realizar uma volta completa, para ele se completar. É o período. Então, vamos definir frequência e período aí, né? Então, o que é período? Eu já disse, né? Fenômenos periódicos se repetem em intervalos de tempo sucessivos iguais. O ciclo é cada uma das repetições. Aí, o que eu defini para vocês? O que é frequência? Número de repetições por unidade de tempo. Quantas vezes aquele fenômeno se repete em 1 segundo, em 1 minuto, em 1 hora? Então, isso vai ser frequência. E o período é o tempo para cada repetição. Se é um movimento circular, é o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Tipo, o ponteiro das horas leva o quê? 12 horas, é o período dele. O ponteiro dos minutos leva 60 minutos, é o período dele. O ponteiro dos segundos leva o quê no relógio? 60 segundos, é o período dele. Só que eu quero determinar o quê? O período vai ser unidade de tempo, é unidade de tempo, que pode ser segundos, minutos ou horas. No SI é segundos, então segundos no SI. E a frequência vai ser unidade de ciclo por segundo, que no SI é Hertz, mas pode ser RPM. O Hertz antigamente era chamado de RPS, que é rotações por segundo, só que é Hertz, em homenagem a um físico chamado Hertz. RPM, rotações por minuto. Como é que a gente acha a relação entre frequência e período? É uma regra de 3. Ele não mostrou aqui, ele já vai na fórmula. Beleza, eu vou mostrar aqui, ó, como é que é essa regra de 3. Acho que eu vou para o quadro. Fica melhor. Deixa eu me levantar um pouquinho aqui. Vou para o quadro aqui, né? Meu velho quadro de guerra. Deixa eu vir para o quadro aqui. Deixa eu tirar aqui para definir frequência e período aqui. Como é que ele bota? Porque ele já botou direto, né? Meu amigo Simões, professor Simões aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou botar aqui ciclo e tempo. Beleza. O caba dá uma volta completa, um ciclo completo, no período T. Aqui o T eu vou chamar, é o período. Vou botar aqui, né? T é o período. Então, uma volta completa ele dá num período.
como eu já disse, ponteiro da hora, 12 horas, ponteiro dos minutos, 60 minutos, ponteiro dos segundos, 60 segundos. Então, é o período dele, é o tempo necessário para ele dar uma volta completa. E para dar F voltas, ou seja, F é a frequência, ele faz isso em 1 segundo, 1 minuto. Lembra de frequência? Frequência é o número de vezes que o movimento se repete numa unidade de tempo. Então, ele vai fazer F ciclos em uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo. Logo, se eu faço esse vezes esse é igual a esse vezes esse, o que é que eu tenho? F vezes T é igual a 1 vezes 1. Ou seja, eu posso passar a frequência dividindo, eu tenho que o período é o inverso da frequência, ou eu posso passar o período dividindo, eu vou ter que a frequência é o inverso do período. Então, o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Por isso que a unidade de frequência ela é dada em segundo a menos 1, minuto a menos 1. Porque se eu venho para aqui, né? Se eu for olhar a unidade da frequência, vai ser 1 sobre a unidade de tempo. Que eu vou botar segundo, exemplo, no SI, né? Isso aqui é segundo a menos 1, que a gente vai definir como Hertz. Hz. Ou seja, seria a antiga rotações por segundo. Antiga rotações por segundo aqui. Então, foi isso que ele colocou aqui, né? Frequência vezes período é igual a 1, que eu botei aqui no quadro. Pronto, ele começa aqui, né? Vamos fazer essa questãozinha aqui. Uma roda gira 60 a 120 RPM. Determina a sua frequência em Hertz e o seu período em segundos. Ele está dizendo que a frequência da roda ali é de 120 RPM. Se eu quiser achar, olha, ele faz 120 rotações em 1 minuto. Eu posso botar assim, ó, 120 rotações em 1 minuto. Quantas rotações ele vai fazer em 1 segundo? Que é em Hertz. 1 minuto são 60 segundos. Então, 60 segundos, eu quero X em 1 segundo. Ou seja, ele faz 120 rotações em 1 minuto. E 1 minuto são 60 segundos. X está para 1 segundo, né? Então, se eu faço o meio pelos extremos aqui, 60 vezes X é igual a 120 vezes 1. Eu tenho 60 vezes X é igual a 120 vezes 1, que é 120. Passo 60 dividindo. 120 dividido por 60 é igual a 2. Logo, a frequência em Hertz é 2 Hz, são 2 Hz, né? Então, 120 RPM equivale a 2 Hz. 2 rotações por segundo, né? 2 Hz. Aí, se eu quero o período é o inverso da frequência, né? O período é 1 sobre F. Logo, o período vai ser 1 sobre 2. Botar em Hertz, né? 1 sobre 2 é meio, ou seja, meio segundo. Meio segundo aqui, essa questão que nos foi colocada. Essa questão que nos foi colocada aqui, ó, aqui 2 Hz e meio segundo. Então, tranquilo, igual um grilo aqui. Pronto, vamos ver essa daqui. Um ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Pronto, vamos lá. Um ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Ou seja, seu período é de 5 segundos. Ele leva 5 segundos para completar. Ó, ele completa uma volta em 5 segundos. Logo, o período dele é de 5 segundos. Aí ele quer a frequência em Hertz e em RPM. Então, o que ele deu? Período, 5 segundos. A frequência é o inverso do período. Ou seja, vai ser 1 sobre 5. Ou seja, a frequência é 0,2 Hz. 1 dividido por 5 é 0,2. E pronto, ele pediu em Hertz, né? 1 sobre 5, 0,2 Hz. E RPM eu multiplico por
60. Então, em RPM, minha frequência vai ser 0,2 vezes 60. 0,2 vezes 60 é a mesma coisa que 2 vezes 6. Dá 12 RPM. 12 RPM. Então, vamos ver aqui. Um ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Calcule a frequência em Hertz em RPM. O período ele já jogou aqui 5 segundos, né, como eu mostrei para vocês. A frequência é 1 sobre 5, ou seja, 0,2 Hz. E a frequência em RPM vai ser 0,2 vezes 60, como a gente viu no quadro, 12 RPM. Beleza. Aqui a gente já sabe determinar. Eu vou pular esses exercícios para começar aqui e terminar aqui, né? Vai ser meu último tópico do dia aqui, essa relação para a gente entender o que é o movimento circular uniforme. Eu preciso diferenciar o que é um espaço angular, o que é uma posição angular, o que é uma posição linear, para a gente terminar ali definindo o MCU. Como eu disse, eu não queria muita coisa agora, não. Eu tenho posição angular e eu tenho posição linear. Eu vou mostrar uma dica que eu criei quando eu comecei a dar aula há longínquos, a gente está em 2020, né? Há longínquos 21 anos atrás, 22 anos. Eu comecei em 1998. Talvez tenha gente que está tomando, vocês não eram nem nascidos, né? Então, o que é que acontece? A posição angular, a gente vai dar por φ. A posição linear, eu posso dar por x, por L, por S, como tem na apostila do professor Simões. Eu gosto de x, né? Lembra que a gente está trabalhando muito isso na cinemática, eu gosto de x. Aí, o que é que acontece? Vamos dizer que você vai andar numa pista circular. De carro, a pé, do jeito que você quiser. Mas aqui está a pista circular. Exemplo. Aí você, vou botar, sai daqui, né? Um ponto bom. Sai daqui e vem até aqui. Vamos botar que você andou 90 graus. Ainda vou botar que você andou até aqui. Pronto. Ainda vou botar isso, né? Aqui para facilitar o entendimento. Você andou 90 graus. Só que você andou 90 graus, eu já disse em ângulo, né? A gente andou π sobre 4 radiano, ou π sobre 2. π sobre 2, 90 graus. Então, o que é que acontece? Quando eu vou medir exatamente aquilo que você andou aqui, eu estou medindo o quê? A posição linear. Eu estou medindo o quê? A distância percorrida. Então, quando eu meço daqui para cá, eu estou medindo isso aqui. Quando eu olho quanto eu andei em ângulo, 90 graus, π sobre 2 radiano, então o que é que significa isso? Eu estou olhando aqui, o quanto você andou em ângulo. Então, eu tenho o ângulo percorrido e eu tenho a distância percorrida. Lembra da relação que eu disse? Professor lá de matemática, eu vou botar R maiúsculo. Pode ter dito algum dia para vocês, L é igual a R vezes θ, né? Aí eu posso dizer L, que vai ser meu X, ou meu S, como está na apostila, vai ser φ vezes R. Aí o que é que acontece? Deixa eu me lembrar aqui isso. Quando eu passo R dividindo, eu sei que φ é igual a x sobre R. Isso aqui é importante, que a gente vai ver na próxima aula, próxima semana. Ó. Meu ângulo, minha grandeza angular é a grandeza linear dividido pelo raio. Então vamos fixar isso. Ó. Posição angular vai ser minha grandeza angular. Quanto eu ando em ângulo. Distância percorrida em ângulo. Quando eu ando linearmente, vai ser minha distância percorrida literalmente, né? Como a gente sabe na física. Quando eu chego com essa relação aqui, o que eu quero dizer para você, ó, anotem isso, eu vou pedir para a galera, tirem print aí, ó. Minha grandeza angular, porque a gente vai trabalhar com velocidade angular. E essa dica daqui serve para sempre. Minha grandeza angular é minha grandeza linear. É minha grandeza linear
dividida pelo raio. Sempre. Aí eu quero saber quanto eu ando em ângulo. Eu pego quanto eu ando, literalmente, divido pelo raio. Eu quero saber minha velocidade angular. Eu vou pegar minha velocidade linear e vou dividir pelo raio. Ou seja, sempre eu vou ter essa relação. Minha grandeza angular é minha grandeza linear dividida pelo raio. Dividido pelo raio. Então, uma coisa importante aqui que a gente precisa saber. Ele põe aqui, né? O φ é o deslocamento angular em radianos, né? Que está no sistema internacional. O S, que eu chamei de x aqui no quadro, é o deslocamento linear. Então, a relação entre os dois é que eu botei aqui, né? X é igual a φ vezes R. Ou seja, S é igual a φ vezes R. Então, fixem isso que eu coloquei aqui anteriormente. Para a gente fechar por hoje, o movimento circular eu já tratei com vocês, mas eu vou defini-lo. Eu vou defini-lo. Para a gente terminar. A gente vai trabalhar o movimento circular uniforme. Eu não vou trabalhar com uniforme variado, não. Vou trabalhar com o movimento circular uniforme. E uniforme. Então, beleza. Que é o chamado MCU. MCU. No início da cinemática vetorial, eu disse para vocês é o seguinte: movimento curvilíneo, ele vai ter aceleração obrigatoriamente. Pode ser a aceleração centrípeta somente. É isso que vai acontecer no movimento circular uniforme. Ele não tem aceleração tangencial. Porque lembra do movimento retilíneo uniforme? A aceleração é igual a zero. Eu só vou ter o quê? Velocidade constante. É isso que vai acontecer aqui, ó. Minha velocidade linear é constante, em módulo, porque ela varia em direção e sentido. Vou botar aqui velocidade linear constante em módulo. Como a velocidade ela varia em direção e sentido, gera uma aceleração. Só que não vai ser a tangencial. Porque a tangencial vai ser zero para garantir que meu movimento é circular uniforme. Vai gerar minha aceleração centrípeta. Logo, o que é que eu vou ter? Ó? Aceleração tangencial igual a zero. Eu só vou ter a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta que eu defini no início lá, que eu vou redefinir, que é V ao quadrado sobre R. Foi uma questãozinha que eu me lembro de uma das minhas provas da graduação. O professor de História da Física, ele chegou e botou, né? Tipo essas questões que eu passo para vocês, ele passou para casa, né? A aula presencial. Aí ele, olha, entregar a próxima aula, valem 3 pontos. O que eu faço com você? Já sou acostumado. Aí, provem a fórmula, né? Provem a aceleração centrípeta. Eu quero que vocês tragam a prova. Devo tacar a peste, beleza, né? Vamos lá. Só que aí a fórmula, a gente sabe que é V ao quadrado sobre R. E a prova, né? Aí eu provo depois para vocês, que eu já tive que provar lá na faculdade, né? Então, é o movimento de uma partícula numa trajetória circular, o movimento circular uniforme. A velocidade angular que eu vou definir ainda para vocês e a velocidade linear são constantes. É bom anotar aqui, ó. No caso, a velocidade linear, ela é constante em módulo. Em módulo. Deixar bem claro aqui, em módulo. E o quê? E a aceleração tangencial é igual a zero. Não tem aceleração tangencial, só vou ter aceleração centrípeta. Beleza? Então, aqui estão os exemplos de movimentos circulares, né? A translação da Terra em torno do Sol é quase uma elipse, né? Na verdade, é porque a gente visualiza assim, né? Em 3 dimensões. Mas é uma circunferência, na verdade, é uma elipse quase circunferência. É até uma prova que eu faço com a galera de física, né? Não tem mais física na FAFOPA, mas eu dizia para ele, vamos provar que o movimento da Terra em torno do Sol é uma elipse quase circunferência. Porque a gente aprende no livro de geografia, no livro de física, que é uma elipse. É uma elipse, porém com excentricidade muito baixa, né? A excentricidade é que mede o achatamento da elipse. E aqui o movimento do relógio que eu venho tanto falando.
Então, beleza, era isso que eu queria concluir com vocês. Estudem. Próxima semana, nos dias das aulas, eu vou colocar, no caso, no dia anterior, eu coloco exercícios para vocês fazerem no Google Sala de Aula, na Cádio Web, podem responder em um e outro, e mandar para mim, né, já valendo também pontuação, um ponto para a terceira avaliação. E a gente vê a aula na sexta-feira da próxima semana. Semana que vem, eu vou só durante os dias, né? Acho que vocês têm aula na terça e na terça e quarta, ou terça e quinta, não, é terça e quarta, é. Um é física, outro é cálculo, aí eu vou botar exercício. Na sexta a gente bate de novo aí em tudo que a gente vem batendo. Então, valeu o primeiro período de agronomia. Vejam o vídeo todo. Como eu disse na aula de cálculo, a média de visualização de vídeo de vocês é de 10 minutos. Quem viu a aula, beleza, é bom só para rever. E quem não viu, quem não está aqui, precisa acompanhar a aula até o fim pelo YouTube. Beleza? Tamo junto. Bota assim, né? Que eu gosto de terminar assim, mas é o primeiro período de agronomia